Muito boa noite a todos. O nosso tema da aula de hoje é as principais peças no processo de trabalho. Isso dizendo na fase de conhecimento, que é a primeira instância da justiça do trabalho. Estamos vendo desde algumas aulas, vamos voltar um pouco aqui, todo o processamento da ação trabalhista. Então vimos desde o início da ação trabalhista, que inicia-se com a distribuição, Vimos a autuação, que é a segunda fase da ação trabalhista. Depois é feita a citação da reclamada, na qual o juiz concede ali à empresa a ciência de que ela está sendo processada por um ex-empregado ou um atual empregado, E feita a citação, é marcada a audiência, e na audiência é feito ali a defesa, e vimos aí a contestação, e também o que pode ser alegado na contestação em sede de preliminares. Vimos todas as preliminares, tanto as preliminares de defesa quanto as preliminares de mérito, e agora é hora de ver as principais peças no processo do trabalho. Então, feita a defesa, a próxima fase do processo do trabalho é a oportunidade que o autor tem de se manifestar com relação à defesa apresentada pelo réu. Então, a próxima fase do processo trabalhista é a réplica. A réplica nada mais é do que a oportunidade que o reclamante tem de se manifestar em relação aos documentos apresentados pela empresa e também os argumentos apresentados pela empresa na sua contestação. Então, a réplica é a manifestação do reclamante sobre a defesa e os documentos apresentados pela reclamada. Via de regra, esta peça é realizada por escrito. O juiz concede um prazo, a cargo do juiz. Esse prazo não é um prazo fixado na CLT, ela pode ser de 5 dias, pode ser de 24 horas, pode ser de 10 dias, isso fica a cargo do juiz e também vai depender da complexidade ali daquele processo. Mas o juiz pode determinar também que esta réplica seja realizada pelo reclamante no momento da audiência, de forma oral. E aqui a gente retoma um dos princípios do processo do trabalho que já estudamos, que é o princípio da oralidade, na qual a palavra ela tem uma prevalência maior, ela tem uma importância maior no processo do trabalho, a não ser comparado com a escrita. Então, a réplica é a peça processual apresentada posteriormente à contestação, que está aqui. Então, depois de apresentada a contestação, temos a apresentação da réplica. A contestação apresentada pela empresa, pela reclamada, e a réplica apresentada pelo trabalhador. Então, é na réplica que o reclamante vai se manifestar com relação à defesa e os documentos apresentados pela reclamada. É uma contestação da contestação, isso entre aspas, De forma simples, a gente pode definir que é uma contestação da contestação, ou seja, é a oportunidade do trabalhador impugnar, questionar os argumentos e documentos apresentados pela empresa na sua contestação. Então, este é o conceito de réplica. Junto com a apresentação da contestação pela empresa, a própria empresa pode se defender e atacar, ou seja, se defende e apresenta uma pretensão contra o próprio reclamante. A reconvenção é o pedido formulado pela reclamada, feito no mesmo processo, na qual ela apresenta a sua contestação e, ao mesmo tempo, no mesmo momento processual, ela apresenta o seu contra-ataque. Ou seja, ela fala o seguinte: o seu reclamante entra com uma ação pedindo lá hora extra, fundo de garantia, dano moral,
enfim, qualquer um dos pedidos, né? A empresa fala o seguinte: não, eu não devo nada ao reclamante. E muito pelo contrário, quem deve a mim, quem deve à empresa é o trabalhador, porque quando ele saiu, ele ficou devendo por danos causados, ele ficou devendo por um empréstimo feito pela empresa, né? Então, nessas oportunidades, a empresa pode sim apresentar uma reconvenção, na qual a empresa vai se defender por intermédio da contestação e atacar por intermédio da reconvenção. Então, a reconvenção é o contra-ataque, ou seja, é a forma que a empresa tem de pleitear algo que o trabalhador ficou ali devendo, seja um dano causado, seja um crédito que ela, a empresa, tem contra o trabalhador. Os termos técnicos da reconvenção mudam um pouco, não se chama mais reclamante e reclamada. Quem oferece a reconvenção, ou seja, a empresa que apresenta a reconvenção, é chamada de reconvinte. E o réu, que no caso é o autor do processo principal, do processo trabalhista, é chamado de reconvindo. Então, para a empresa, ela vai ser chamada reclamada na ação trabalhista proposta pelo reclamante, e na reconvenção ela é chamada de reconvinte. Então, ela é chamada de reclamada, reconvinte. O réu da reconvenção é o reclamante da ação principal. Então, ele é chamado de reclamante reconvindo. Sempre é importante dizer que no processo do trabalho, a reconvenção e a contestação e todo o processo é julgado em uma mesma sentença. Então, na mesma oportunidade que o juiz vai julgar aquele processo, ele vai também analisar a reconvenção na mesma oportunidade. Em que pese é uma pretensão da empresa contra o reclamante, né? A reconvenção é julgado no mesmo processo. Isso é o conceito, então, de reconvenção. Um exemplo que a gente pode dar de reconvenção, né, é quando uma empresa, eventualmente durante o contrato de trabalho contra o trabalhador, né, com o trabalhador, a empresa possui ali e concede ao trabalhador um empréstimo de 20 mil reais, na qual este empréstimo está sendo pago mês a mês ali pelo trabalhador mediante desconto do salário. Então, se ele recebe 5 mil reais por mês de salário, é dividido esses 20 mil de empréstimo em parcelas, em 20 parcelas, né? 10 parcelas, enfim, dependendo da negociação, e aí então a empresa vai ali descontar mês a mês o valor do empréstimo. No final do contrato de trabalho, o trabalhador ou pede demissão ou é mandado embora, tanto faz, né? Fica ali um crédito de 3 mil reais para ser pago, né? E o trabalhador não paga, né? O trabalhador não faz o pagamento desse valor e a empresa também não desconta ali das verbas rescisórias. Aí o trabalhador entra com uma ação trabalhista contra a empresa, pleiteando os direitos trabalhistas que ele entende devido. A empresa vai apresentar a sua defesa, a sua contestação, impugnando, contestando, né, rechaçando ali o que foi pleiteado pelo trabalhador na petição inicial, e na mesma oportunidade apresenta a reconvenção para cobrar os 3 mil reais que faltaram ali do empréstimo feito. Então, a reconvenção é o pedido feito pelo reclamante, né, pela reclamada, melhor dizendo, contra o reclamante, feito no próprio processo. A previsão legal está aí no artigo 315 e 318 do CPC. Então, apresentada a defesa, apresentada a réplica e, eventualmente, apresentada a reconvenção. Claro que a reconvenção não é uma peça obrigatória, né? Porque se não há pretensão da empresa contra o reclamante, obviamente não teremos reconvenção, né? E, feito a reconvenção, o próximo passo é a apresentação das razões finais. E o que vem a ser
razões finais. Como o próprio nome diz, razões finais é a manifestação feita por ambas as partes, pelo reclamante e pela reclamada, logo após a produção de todas as provas. Então, feitas as provas documentais, que são apresentadas com a defesa pela reclamada, com a petição inicial pelo reclamante, apresentado todas as testemunhas do reclamante, da reclamada, feito eventuais provas periciais, né, fotografias, perícias médicas, depende do objeto do processo, é feita uma infinita quantidade de provas. Né? Feito todas as provas, o juiz vai apresentar um prazo, né, para razões finais. É a oportunidade que o reclamante e a reclamada têm, é a última oportunidade antes aqui da sentença, na qual tanto o reclamante quanto a reclamada vai tentar ali, com últimos argumentos, fazer ali o convencimento do juiz. Né? Então, a oportunidade que a empresa e o trabalhador têm de convencer o juiz de que todas as provas realizadas no processo, todas as provas realizadas durante a instrução processual foram favoráveis ou ao reclamante ou ao reclamado. Né? Feito essas colocações, feito esses argumentos, o juiz vai ter ali tanto a defesa quanto a petição inicial, como também vai ter ali as razões finais. Então, como eu disse, é a oportunidade que as duas partes possuem de dar um resumo para o juiz de tudo que foi favorável a cada uma das partes durante a instrução processual, durante a fase de colheita de provas. Sempre que a gente fala de instrução processual, a gente fala de fase de colheita de provas, todos os meios de provas em direito admitido. Normalmente, o juiz também concede um prazo, né, dependendo ali da complexidade do processo, 10 dias, 5 dias, 24 horas, ou também o juiz pode determinar que seja realizado oralmente. Então, ao término da oitiva das testemunhas, o juiz abre um prazo para o reclamante, para em 10 minutos ele fazer as razões finais de forma oral. E também há mesmos prazo de 10 minutos para a reclamada fazer ali as arguições em razões finais. Ou em peça escrita, dependendo da complexidade do processo, o juiz pode decidir na hora da audiência entre um ou em outro. Importante sempre ressaltar a vocês que seja um ou seja outro, né, se o trabalhador ou a empresa achar que não deve ser feita as razões finais, ela não é uma peça obrigatória também. Né? Tanto a empresa quanto o trabalhador podem entender que tudo que já foi produzido no processo é suficiente. Né? Então os dois eles fazem as razões finais, como a gente comumente diz, remissivas, né? Ou seja, a gente remete todas as razões finais para tudo que já foi arguído, já foi argumentado durante o processo. Então, as razões finais, em que pese uma peça extremamente importante, né, e no meu ponto de vista extremamente necessária, porque o juiz vai analisar ali as razões finais, que é um resumo de todo o processo, em vez de ele ler todo o processo, desde a petição inicial, contestação, não. Ele vai às razões finais, que é uma peça mais resumida, né? As razões finais não é para ser uma peça longa, é uma petição simples, na qual o trabalhador e a empresa, os advogados do trabalhador e da empresa, vão ter ali a oportunidade de falar ao, ao juiz, né, o quanto é importante ali o julgamento do processo para ele. Então, o trabalhador vai fazer razões finais mais ou menos assim. Por tudo que foi constou do processo, ficou provado todos os argumentos ali da petição inicial. E ele destaca os pontos positivos ali da instrução processual, das provas realizadas durante o processo, que foram a ele favoráveis. A testemunha X falou isso, a testemunha Y falou isso, a testemunha Z falou isso. Né? Os documentos juntados com a petição inicial confirmaram esta e esta tese. Né? Então, esse é o momento que o reclamante tem a fazer dessa forma. E a reclamada vai fazer a mesma coisa.
faça todo exposto, a ação deve ser julgada improcedente por tais e tais argumentos. A testemunha Z falou isso, a testemunha W falou isso, a testemunha A falou dessa forma. Então, ele vai destacar os pontos ali do que as testemunhas disseram e os pontos dos documentos que foram ali favoráveis a ele, para que com estes argumentos o juiz pode julgar o processo de favorável a uma ou a outra parte. Isso é importante dizer que, no que fala as testemunhas, durante a audiência, as testemunhas ditam, né, falam o que presenciaram para o juiz, né, e tudo que a testemunha disser é reduzida na ata de audiência, é digitada pelo assistente do juiz na ata de audiência. Tá? Então, essas oitivas testemunhais são sempre que a gente chama reduzidas a termo, né? Ou seja, são inseridas aí na ata de audiência. Então, tudo que a testemunha disser vai ser colocado ali na ata de audiência. E isso serve para que, ao final do processo, nas razões finais, o reclamante e a reclamada, os advogados do reclamante e reclamada podem ali analisar a ata de audiência e destacar os pontos positivos ali, né, que foram importantes durante a instrução processual. Então, é uma petição simples, na qual as duas partes vão fazer ali as suas arguições finais com o intuito de convencimento do Poder Judiciário. Feitas as razões finais, o próximo passo, né, é a sentença. Então, o juiz já vai ter a petição inicial, vai ter a contestação, vai ter a réplica, eventualmente uma reconvenção e, eventualmente também, se as partes assim desejarem, as razões finais. Que pese ser as razões finais uma peça facultativa, eu sempre recomendo todos os colegas a realizarem as razões finais, porque é o momento ali de resumir o processo para o juiz e isso favorece muito ali no julgamento. Né? Então, todas essas peças já estando no processo, todas essas petições já estando ali no processo, é o momento do juiz analisar ali, né, quem ele entende que se saiu vitorioso nesse processo, quem ele entende ali que está com a razão naquele conflito de interesse. E isso ele faz por intermédio da sentença. Mas isso vai ser objeto de nossa próxima aula. Encerramos aqui hoje com a explicação de réplica, reconvenção e as razões finais. Terminamos então ali com todas as peças do processo do trabalho, desde ali da contestação. Vimos todas as fases do processo do trabalho, né? Desde a distribuição até a apresentação da contestação, a réplica, a reconvenção e razões finais. E o último passo do processo de trabalho antes do processo seguir a eventual segunda instância é a sentença. E é a sentença que o juiz vai analisar ali quem tem a razão, né, pelo menos em primeiro grau, em primeira instância, daquilo que foi colocado na ação trabalhista. Então, por hoje é só, pessoal. Peço que vocês sempre, como sempre, as orientações são as mesmas, né? Leem a apostila, compareçam às aulas, né? Realizem os relatórios que vão servir de avaliação, né, nessas aulas, nessas provisórias aulas à distância, até que a situação do nosso país se normalize por conta da pesar pandemia do coronavírus, né? E voltamos na próxima aula de processo de trabalho com o tema de sentença. E vamos estudar ali tudo sobre sentença. Então é isso. Estudem, leem, compareçam para tirar dúvidas. E por hoje é só, pessoal. Bons estudos.